Saudações a todos, sejam novamente todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Ari e hoje vamos comentar um pouco sobre os aspectos, da mente dentro de um ritual. Eu confesso que eu demorei um pouco, tá? Apesar de eu ter falado já há um bom tempo que eu traria esse vídeo, porque eu queria reunir mais informações e experiências, não de clientes, mas sim experiências pessoais, certo? E vamos lá, né? Como sempre, antes de começar o vídeo, vem os avisos paroquiais. Se você não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo. Se você precisa de consultas, rituais, meu contato também está aqui embaixo. Tem tanto o número de telefone quanto um link que leva diretamente para a conversa. E se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Mas, vamos ao foco do vídeo. Quando a gente fala sobre a mente, a gente tem que entender que temos, uma ferramenta muito poderosa. Porém, quando você fala isso, você diz o que exatamente? Você já ouviu dizer que você atrai aquilo que você vibra e que as palavras têm poder? Então, isso se dá exatamente ao aspecto da mente, né? Tanto que em diversos casos eu sempre oriento a pessoa: olha, executou algum ritual, fique em silêncio, não precisa falar para ninguém o que você vai fazer, tá? Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala para as pessoas, nossa, porque é meu amigo, e a gente acaba se prejudicando exatamente por acreditar que fulano e ciclano eram seus amigos. Eu falo isso de experiência com clientes, eu falo isso de experiências pessoais, E fica também essa orientação. Se você quer ter sucesso em algo, faça esse algo em silêncio. Mas vamos, quando a gente fala sobre a mente dentro de um ritual, quando a gente fala sobre o trabalho da mente, a gente tem que entender que dentro de um aspecto cerimonial, de um aspecto ritualístico, ela é um dos principais pontos de força e equilíbrio no sucesso daquele ritual. Por quê? Né? É comum, quando você vai fazer um ritual, você, de certo modo, tome banho de ervas, se purifique, né? E isso tudo tem função. Não é simplesmente para falar que toma banho de ervas ou para falar que é ali bonitinho porque faz aquilo, né? Um exemplo, se você vai trabalhar, às vezes, com o espírito solar, é comum você tomar algum banho de ervas que tenha associação com aquele planeta ou mesmo com a função do seu ritual. Um exemplo simples, né? Eu vou trabalhar ali com o rei Baal. Eu vou e talvez tomar um banho de louro com canela, com alguma outra erva, tá? Mas para quê? A função disso é alterar o meu estado vibracional e também me pôr alinhado com aquele propósito. E isso, também entra a questão mental. Eu, quando comecei, em diversas vezes, eu ouvia de alguns espíritos, Mantenha-se focado. Um exemplo, que é muito comum hoje em dia, pessoas com déficit de atenção, pessoas com ansiedade, elas têm uma dificuldade maior de manter um foco, né? Eu falo, sendo uma pessoa que foi diagnosticado com ansiedade desde muito jovem, né? E desde então eu trato. É claro que eu sempre falo para todo mundo, pessoal, vocês estão doentes, ansiedade, algo do tipo, busquem tratamento, porque isso não é brincadeira. E de certo modo, desde quando eu comecei um tratamento ali mais profundo relacionado à ansiedade, eu melhorei muito no aspecto do foco, né? E pô, aí você se importa de falar o que que você fez? Não, né? Eu busquei entender qual era o princípio da ansiedade, né? O que que despertava, vamos assim dizer, aquele gatilho. E nisso, eu me tornei uma pessoa que eu consigo me expressar melhor, eu consigo ser uma pessoa bem mais calma em relação a fazer certas coisas e entender tudo no seu devido lugar, tudo no seu devido tempo. Mas acredito eu que não tenha vindo aqui hoje para falar sobre isso. Quando a gente fala sobre a função da mente dentro de um ritual, a gente tem que entender que a nossa palavra,
né, o verbalizar ali, ele terá uma influência, mas a mente também terá a sua parcela de força. De nada adianta eu olhar para o espírito, nossa, porque eu quero que você vá lá, torne aquela pessoa muito rica, muito próspera, mas eu estar pensando no jogo de futebol que eu vi ontem, né? A sua visualização mental, né? Você ver aquele resultado, você ver aquele objetivo concluído, né? Concretizado, é também uma parte muito importante do aspecto da mente, né? Quando a gente fala sobre você manter um foco, né, dentro de um determinado objetivo, é você colocar aquilo na mente, né? Nossa, eu quero trocar de carro. Tá, né? Não adianta, eu quero trocar de carro. Não, não é assim que funciona. É, você vai chegar ali, você pensa, pô, preciso trocar de carro, isso aqui já tá me dando problema. Como que eu posso fazer isso? Né? E aí que vai entrar a parte cerimonial, né? Que vai entrar ali o oráculo, os espíritos, né? Por exemplo, em diversos casos a gente trabalha com espíritos para aspectos de prosperidade, para trazer ali, para tratar, né, dentro daquela função, exatamente a questão de facilitar o caminho, né? Ou mesmo de trilhar o caminho. Eu mesmo já trabalhei com pessoas que precisavam não da situação em si, mas do caminho, né? Tanto que o Espírito falou: eu vou ajudá-lo, eu vou ajudá-la a trilhar esse caminho. E a partir dali, o Espírito ele vai mostrando, né? Ele vai mostrando, ele vai guiando a pessoa até o foco em questão. E isso tudo se dá também ao foco mental. Não adianta, uma hora você quer o carro, aí daqui uma hora você quer uma moto, aí daqui uma hora e meia você quer uma casa, né? E isso sim, né? Você ter um objetivo também é muito importante. Porém, no aspecto de o desenvolver de um ritual, você tem que manter um objetivo por vez. Ah, é porque eu quero conseguir um bom emprego. Tá. A gente faz uma consulta, a gente vê o que que tem que ser trabalhado. Eu já atendi pessoas que tinham todas as capacitações cognitivas e físicas para estar naquele lugar. E eu já contei essa história aqui. Mas a pessoa só não tinha um ponto, o psicológico. E todos os três espíritos que foram utilizados falaram a mesma coisa. Então, né, o que que acontece? A gente manter um foco dentro do ritual, a gente manter um objetivo, é sempre muito importante, né? E eu falo isso não só no ritual, na vida, né? E, né, algumas pessoas às vezes podem questionar, nossa, mas onde você vê isso? Se você pegar alguns manuscritos, se eu não me engano, né, um dos que aparece essa questão é na Goetia do Hud, né, que uma parte da primeira evocação ele vai falar o seguinte, e que você execute minha vontade verdadeira sem qualquer enganação. Ou seja, que você execute a minha verdadeira vontade. E como você consegue dominar essa questão? É um processo, né, de um refino da própria mente, né? De um refino da própria mente. É aquela questão que às vezes a gente olha para a pessoa e pergunta: olha, o que que você realmente quer? Né? O que que você realmente deseja? É o processo de refino, né? Você entender exatamente aquilo que você quer. E dentro de um ritual, né, eu digo que a gente tem que saber alterar nossa própria vibração, alterá-la para que a gente consiga chegar exatamente em um determinado objetivo. Como eu sempre digo, de nada adianta você executar um ritual amoroso. Ah, preciso trabalhar com Raniel. Quero trabalhar com Raniel, quero trabalhar com Aguiel, quero trabalhar com Rajit ali, ok, né? Tudo bem, você pode chamá-los, mas como que está a sua própria vontade? A sua vontade ela está bem esclarecida? Os espíritos eles realmente captaram aquilo que você quer? Essa é a questão. Tanto que quando eu vou executar certos rituais, às vezes eu tenho alguns amigos, é raro eu trazer alguém na minha casa. Eu confesso que eu não sou tão fã assim de visita, mas, né,
Ari, pô, preciso de ajuda aqui, cara. Fala, não, cara, vem aqui em casa aqui, vamos chamar um espírito ali, a gente resolve essa questão ali com eles, né? E eu já deixo bem avisado. Falo, olha, passou daquela porta, é o seguinte, aqui eu sou o João, eu sou o João, a gente brinca, a gente conversa. Eu coloquei o pé para dentro daquela porta, é o Ari, é o Ariniel que tá atuando agora. Ali não tem piadinha, ali não tem brincadeira, o trabalho é sério, tá? Tanto que tem gente que fala, né? Ele começa o ritual, ele muda de personalidade, vira uma pessoa extremamente séria, fala pouco, né? E é o objetivo. Qual que é o objetivo? Chamar aquele espírito, pedir algo para ele e pegar as orientações. Então a gente vai fazer isso, né? E é comum, né? Eu até atender alguns amigos que eles falam, pô, cara, não consigo focar. Eu falo, cara, mas como é que tá a sua meditação? Né? Porque a questão do foco também se dá no desenvolver do próprio aspecto da meditação, né? Em suma, você aprender a meditar, né? Oi? Você aprender a silenciar a sua própria mente também é parte desse processo. É você entender, né? É você compreender o silêncio da própria mente. É você compreender a dispersão de pensamento alheio. É que nem, por exemplo, às vezes eu estou mexendo com alguma coisa que exige, às vezes, uma precisão muito grande, né? Vou citar um exemplo aqui. Tive um probleminha com o meu aquário. Eu tive que descolar a parte de baixo dele, né? Porque por uma irregularidade o vidro acabou trincando. E ali exigia uma precisão muito grande para mexer com. Pior que não está aqui para eu mostrar. Mas é um bisturi feito para cortar pequenos pedaços de madeira, né? De certo modo, vamos pensar assim, um estilete com um fio bem mais fino, né? E ali não é um momento que, por exemplo, eu quero conversar, que eu quero ouvir piadas, que eu quero rir. Olha essa notícia aqui, né? A não sei que seja algo realmente muito grave, que vá realmente necessitar da minha atenção. Por quê? Eu estou focado naquilo, né? Eu estou focado naquele ponto. Tanto que, quando eu estou executando o ritual, eu estou ali com o espírito, olha, espírito, quero que você faça tal coisa, tal coisa e tal coisa. E enquanto eu estou falando, eu estou visualizando aquela coisa, né? E é também a arte da própria visualização. Você visualizar o seu objetivo. Você visualizar aquilo que você deseja, quer e almeja, né? Não adianta você executar rituais com palavras e intenções vazias. Não é à toa que é sempre recomendado. Pô, vai fazer um ritual? Se purifique, né? Que você entra numa casa, que você entra num templo, você tem que se purificar antes. Por quê? Aquilo que não deve estar ali não fica. É simples, né? Não fica, não vai permanecer no ambiente. E tanto que eu já ouvi, né, uma vez num ritual com um Baal, eu tinha que resolver uma questão para ele, tinha um familiar que eu tinha até um certo apreço, estava hospitalizado e eu estava no ritual, mas eu pensava no familiar. Ele pegou e disse: foque no ritual. Essa questão já está sendo resolvida espiritualmente falando. Então, foque aqui no seu objetivo. E nisso, né, eu pude compreender que quando você foca em alguma coisa, seja ela boa ou ruim, para você ou para alguém, você vai atrair aquilo, né? Tanto que tem muita gente que às vezes está em consulta comigo e fala: pô, Ari, por que que às vezes uma pessoa que ela é ruim, ela se dá tão bem? E na grande maioria das vezes a resposta está exatamente aqui, né? A gente é criado em um sentido de um senso coletivo de bondade. Mas algumas pessoas entendem que em certas situações você ser egoísta é a melhor arma que você pode ter. Por quê? Ela foca no objetivo dela e ela não vai pensar nos outros, ela vai pensar nela, né? Teve até recentemente, eu conversando com um amigo, ele estava, pô, cara, eu ajudo todo mundo, eu acabo sempre me lascando. Eu falei, cara, você já ouviu falar na regra do avião? Ah, não, eu nunca ouvi falar. Cara, quando desce a máscara de oxigênio, a regra é: coloque a máscara primeiro em você, depois coloque a máscara no seu filho. Pô, Ari, mas isso aí é muita comunidade, cara. E eu parei para perceber que isso funciona muito na questão de um ritual, né? Como que tá a sua mente ali? Você realmente está bem, né? Eu tenho amigos que se o cara falar assim, pô, não tô bem psicologicamente, não vou fazer ritual, ele não faz. E de certo modo ele tá certo,
tá? Porque a gente, quando está executando, né, algum ritual, a nossa mente interfere. Tá? O que você está pensando ali realmente vai interferir. Por quê? Que tipo de energia que você está gerando ali dentro? Né? A gente tem que entender que o executor do ritual, ele é a peça-chave ali dentro. Ele é o gerador de toda a energia, né? Não é à toa que quando você pega alguns rituais que trazem a consagração do círculo, eles vão falar que este ponto seja um ponto aonde eu sou Deus e um ponto aonde a minha vontade se manifesta. Então, qual que é a sua vontade, né? E aí, muita gente pode perguntar, pô, Ari, mas como eu domino isso? Cara, comece primeiro com pequenas meditações, tá? Você não vai ver a mudança em uma semana, em 8 dias. Você vai ver a mudança com 20, 30 dias. Você vai ver como a sua mente começa a se tornar melhor, né? E também podem vir alguns comentários, Ari, mas quando o cliente atrapalha, tá? Também vou citar esse ponto agora, né? Quando a gente está trabalhando com alguém, eu já atendi pessoas que eu falei, olha, você está desesperado, né? Eu já cheguei a falar com uma pessoa, falei, olha, se eu soubesse que seria esse desespero todo, eu não teria nem pego, tá? Porque na consulta você estava lindo, maravilhoso, agora tá nesse desespero. A pessoa, cara, era domingo, 10 horas da noite, a pessoa mandava mensagem querendo ser atendido. E eu penso, pô, deve ser algum caso de saúde, né? Não. Ah, mas quanto tempo eu vejo a mudança? Gente, o ritual tinha sido executado há 2 dias. Para vocês verem, né? Pô, Ari, mas isso atrapalha? Também, tá? Também. Não adianta, né, a pessoa querer fazer um ritual se a própria mente dela sabota, né? Se a própria mente dela sabota. Não é à toa que recentemente, né, até fiz um ritual com o grande Lorde Mamon para uma pessoa e a gente fazendo a consulta saiu lá. Olha, você não está tendo tanto progresso porque você não está descansando, né? E por incrível que pareça, até o descanso físico e o repouso mental influenciam nessa questão, né? E eu falo isso de experiência, que eu tenho certos espíritos aqui em casa que eles olham para mim e falam, olha, você está cansado, vai descansar, vai descansar, né? Para quem me acompanha há muito tempo, lembra que uma vez eu fiquei 8 dias no hospital exatamente por isso, tá? Eles falaram, vai descansar, eu não dei ouvidos, né? E aí chegou um amigo meu e me falou, então, você lembra, né, que você foi orientado a descansar e você não descansou? Pois é, você pode ver que você entrou ruim, ficou 5 dias na UTI, saiu sem nada, sem uma sequela, sem nada, só para você descansar. Então, da próxima vez você ouça, né? Você ouça quando eles recomendarem que você descanse, principalmente a sua própria cabeça. O seu maior problema é a sua própria mente. Ela é o que mais destrói. E sim, é verdade, a mente, né? O seu pensamento, ele tem tanta capacidade de te edificar, né, de te erguer, quanto de te arruinar. É que nem eu sempre falo, às vezes algum amigo meu começa a treinar, ah, mas eu não dou conta, eu não vou conseguir. Eu falo, cara, realmente você não vai conseguir. Você nem tentou e já fracassou, né? Então, até nisso, até a mínima palavra, né? Às vezes o mínimo pensamento, por mais breve que seja, ele vai ter influência. E isso não só no meio ritualístico, no meio de um dia a dia, né? Cara, se você acender uma vela, né, e decretar a intenção errada, cara, você pode acabar com a vida de alguém, né? Não é à toa que a gente vê muita gente dizer, para quem sabe o que está fazendo, uma vela derruba mais que um ritual inteiro. Isso porque a pessoa já domina o controle da própria vontade e da própria intenção, né? E Ari, como eu posso dominar isso? Se eu não me engano, nos livros do Eliphas Levi tem uma parte, né? Se eu não me engano, ou é no Segredos da Magia, ou no Dogma e Ritual de Alta Magia. Eu tenho que olhar ali, eu olho e depois eu posto lá no Instagram, provavelmente à noite, para dar tempo de todo mundo entender o que eu estou falando, né? Ele vai falar, em meio a um incêndio, acalme-se, né?
Aquele que deseja dominar o fogo deve atravessar um incêndio. Nossa, Ari, eu tenho que pôr fogo na casa e atravessar? Não. Ele fala isso em um sentido de você, em uma situação caótica, de briga e de conflito, você dominar o seu próprio impulso. Aquele que deseja dominar a terra deve subir uma montanha em meio a uma tempestade. É você dominar as suas próprias emoções. E aí vem a dos outros elementos, né? Eu não vou me recordar o da água, né? Se eu não me engano, é aquele que deseja dominar a água, deve atravessar um lago em completa escuridão. É você olhar para os seus próprios sentimentos e encará-los, né? E isso tudo, por mais que pareça, ai, aquelas filosofias do sábio da montanha, né? Aquele senhorzinho que você chega no topo da montanha, ele está com um cajado esperando você para te falar uma filosofia, não, né? Isso ensina o controle da própria mente. E se você domina a própria mente, você já domina uma coisa que muita gente não consegue. A arte de silenciar a própria mente. É o próprio autocontrole, né? E isso também, esse desespero, pode atrapalhar todo e qualquer ritual. Eu confesso que eu já vi uma ou duas vezes rituais serem desfeitos por conta disso, tá? De eu chamar o espírito novamente e falar, pô, o que aconteceu? E falar, olha, a pessoa ela tá vibrando tanto, mas tanto que ela me atrapalhou, né? Ela me atrapalhou. É por isso que eu falo, né? Fez o ritual, cara, toca a vida, né? Toca a vida, depois de uns 25 dias aparece para ver no oráculo, mas não fica pensando, porque isso vai influenciar, tá? Isso influencia. Mas, gente, 22 minutos de vídeo, tá? Eu acredito que eu tenha sanado em algumas dúvidas que algumas pessoas às vezes me mandam no privado lá do WhatsApp ou do Instagram, tá? Se ficou alguma dúvida, né? Comentem aqui, tiver com vergonha, me manda no Instagram, me manda no WhatsApp, não ligo de responder, tá? No WhatsApp, a tendência é eu te responder mais rápido, tá? Eu confesso que eu não uso tanto Instagram, tanta rede social assim, mas, né, eu acredito que nesse ponto da mente eu tenha conseguido explicar tudo, né? Eu pretendo fazer mais alguns vídeos falando sobre essa parte mais teórica, né, dos rituais, mas bom, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a quem viu o vídeo até aqui, tá? Se você gostou, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, se você acabou de chegar, seja bem-vindo. Até a próxima, desejo a todos uma ótima terça-feira, uma ótima semana